Bem, gente, tudo bom com vocês? Aqui professor Israel para mais uma aula de biologia. A aula de hoje é uma aula sobre o tecido cartilaginoso, que é um dos tipos de tecido conjuntivo, ok? Então, ele tem uma característica especial nele, né? Entre outras, ele é o único tecido conjuntivo que não é vascularizado, tá? Então, ele não apresenta vasos sanguíneos e, portanto, ele se nutre a partir de tecidos que estão em volta dele, né, principalmente o pericôndrio, que é um tipo de tecido conjuntivo denso, que reveste toda a cartilagem, e é ela que, a partir da difusão dela, dos vasos sanguíneos que passam por esse pericôndrio, é que ele vai ser nutrido. Tá? É um tecido importante em que a gente vai ver as suas características aqui. Tá? Vamos apresentar aqui, então, esse tecido. Nós vamos ver, então, o tecido cartilaginoso, ok? Que é um, um tipo de tecido conjuntivo que está aí presente no nosso corpo, né? Em diversas situações, em ah, em diversas condições, tá? Principalmente envolvendo ossos, mas não somente. Então, o tecido cartilaginoso, é, ele, é um, ele é um tecido também chamado de cartilagem, ok? É uma variedade do tecido conjuntivo, como eu falei, encontrado aí nas articulações ósseas e em algumas partes do corpo, como nas orelhas, no nariz, certo? Além de fornecer proteção às articulações e sustentação de tecidos moles, ele é importante também para a formação e crescimento dos ossos, que a gente vai ver lá numa aula sobre ossos, tá bom? Bem, o tecido cartilaginoso se caracteriza por apresentar dois tipos de células, os condroblastos e os condrócitos, tá? Condroblastos são células de intensa atividade metabólica, então são blastos, são células iniciais, né? E esses condroblastos são células que são jovens, eles estão ali em intenso metabolismo produzindo o que? A matriz cartilaginosa. Assim como todo tecido conjuntivo tem muita matriz, não é diferente o tecido cartilaginoso. Ele é cheio de matriz, uma matriz fibrosa, tá? Com muitas fibras proteicas. Isso, inclusive, vai caracterizar o tipo de cartilagem das três que nós temos, tá? Então, basicamente, essa matriz vai ter fibras colágenas, tá? E elásticas, além de glicoproteínas e a condroitina. Bom, à medida que essa matriz preenche os espaços extracelulares, os condroblastos vão afastando-se uns dos outros e reduzem seu metabolismo, passando a ser chamados de condrócitos, que estão mais centralizados na cartilagem. Ah, bem, então, os condrócitos ficam aprisionados em lacunas na porção central da matriz, como eu falei, os quadros podem abrigar até 8 células, então está aqui, ó. Os condroblastos são periféricos e produzem a matriz, e conforme ele vai diminuindo a sua atividade, ele vai ficando mais centralizado, né? E vai formando aqui, esses aqui são os condrócitos, né, nas lacunas. Isso forma um tecido esponjoso, que é importante para quê? Para proteger, por exemplo, aqui, ó, a epífise do osso, né, aqui é o joelho, né, essa aqui esse osso é a rótula, né, antiga, a gente chama de rótula, antiga rótula, agora a gente chama de patela, né, e aqui está a epífise do fêmur,
as epífises dos ossos e a cartilagem aqui recobrindo essas epífises, ok? Protegendo, então, esses ossos, né? O osso é altamente inervado, né? Então, se um osso encosta no outro, vai provocar dor, muita dor. As artroses geralmente são provocadas por isso, tá? A artrose é uma falha aqui na cartilagem que faz com que um osso encoste no outro, provocando uma dor intensa, tá? Então, as cartilagens, elas têm esse papel importantíssimo de proteger esses ossos, de não deixar com que eles se desgastem encostando-se uns nos outros. Ah, ao contrário, né, de todos os demais tecidos, como eu já falei, de todos os demais conjuntivos, o cartilaginoso não tem vascularização. E sua nutrição vai depender aí do pericôndrio, tá, que é um tecido conjuntivo denso que envolve as cartilagens, tá bom? Bem, dependendo assim, importante, a renovação, o pericôndrio também atua na renovação das cartilagens, tá? Por quê? Porque ele tem células-tronco mesenquimais, tá? Que são as células-tronco presentes aí nos tecidos conjuntivos de modo geral. As células mesenquimais, elas têm o poder, elas são pluripotentes, têm o poder de se transformar em diversas células entre os tecidos conjuntivos diferentes, tá? Bem, de acordo com o tipo de fibra que o tecido produz, ele pode ser chamado de cartilagem hialina, cartilagem elástica ou fibrosa. A cartilagem hialina é a principal cartilagem que a gente encontra no corpo humano e ela é constituída principalmente de fibras colágenas, tá? Responsável por resistência à tração, e no indivíduo adulto é encontrado aí nas articulações, nos discos epifisários, né? Na epífise dos ossos longos, né? Como a gente viu lá naquela imagem do joelho, na parede das fossas nasais, da traqueia e dos brônquios, ok? No embrião, ele forma a notocorda, que é substituída pela coluna vertebral. A notocorda é um lugar de apoio para a formação da coluna vertebral. A cartilagem elástica apresenta fibras colágenas, além de grande quantidade de fibras elásticas, né? Que confere, então, elasticidade. É encontrado, por exemplo, aí no pavilhão auditivo, na tuba auditiva e na epiglote, aqui, né? Então, isso aqui é cartilagem elástica. E a cartilagem fibrosa, constituída de fibras colágenas que conferem maior rigidez, que é a cartilagem hialina, tá? É encontrado nos discos invertebrais e nos pontos de ligação de alguns tendões e ligamentos dos ossos, tá? Então, ela é mais fibrosa, mais resistente, tá? Então, aqui nós vamos ter a imagem desses três tipos, né? Então, aqui, cartilagem hialina da traqueia, tá? Aqui, a cartilagem elástica da epiglote, e aqui uma cartilagem aqui no disco, né? Aqui tem está entre os discos vertebrais, aqui é o disco, e aqui, ó, entre eles, eu tenho a cartilagem, né, fibrosa, beleza? Então você vê que ela é mais densa que as outras. Ela, ela fica mais corada, não significa que ela tem mais substâncias ali, tá? E para a gente fechar, a gente vai ver aí que a velocidade de reparo e crescimento de cartilagens é bastante baixa, em virtude de seu metabolismo reduzido e da ausência de vasos sanguíneos, né? Então, ela tem uma dificuldade de renovação e ela só se renova a partir do pericôndrio. Assim, quando alguma cartilagem é lesionada, as substâncias e células que atuam no seu processo de regeneração devem migrar do pericôndrio e atravessar a matriz cartilaginosa até a região prejudicada. O crescimento das cartilagens pode seguir dois padrões distintos: o crescimento intersticial e o crescimento aposicional. No intersticial, a cartilagem aumenta de tamanho por causa da divisão dos condrócitos, tá? E a produção contínua de matriz cartilaginosa, processo bastante comum durante a infância e adolescência. Já no
crescimento aposicional, as novas células surgem a partir do pericôndrio, como consequência da multiplicação de fibroblastos e a diferenciação de alguns desses condroblastos, que passam a sintetizar grande quantidade de matriz cartilaginosa. Então, já viu aquelas pessoas que lutam, ficam com a orelha toda deformada? Aquilo ali dá para moldar sem ficar daquele jeito, tá? Geralmente os lutadores que ficam com aquilo dizem que aquilo são marcas importantes. Dá para ficar melhor, mas ali o que está acontecendo? O crescimento aposicional vai se colocando cartilagem em cima de cartilagem quebrada e vai ficando aquela orelha daquele jeito. Tá bom, gente? Então, a aula de hoje é isso aí, tecido cartilaginoso, beleza? Então, aquele abraço, a gente se vê aí fazendo exercícios, beleza, gente? Então, é isso aí, valeu!